Queridos amigos, aqui estamos conversando em Vivências em Família sobre resiliência e as características do indivíduo da família resiliente. No nosso encontro anterior, falamos um pouco sobre o sentido da vida e sobre Viktor Frankl. Agora, temos outras características. Que outras características que mais é preciso ter para ser resiliente? Para nós nos encararmos e nos sentirmos aptos a lidar com as situações adversas e continuarmos tendo saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Outra característica do indivíduo resiliente, além dele ter um significado para a sua vida, uma vida que ele considera significativa, tem um objetivo para a sua vida, é a capacidade dele ser determinado, dele ir em frente, dele seguir. Um dos fatores que mais influencia isso é a autoestima. Outro que contribui muito para que ele possa lidar com as adversidades é o bom humor. Autoestima e bom humor são conceitos subjetivos. A autoestima tem a ver com o conceito que o indivíduo tem sobre ele. Todos nós conhecemos pessoas que são bonitas, que são inteligentes e que não se acreditam capazes ou aptas a realizar as tarefas, a lidar com o dia a dia. Quando essa crença está enraizada no próprio indivíduo, por mais que se fale, não, mas você é bonito, não, você é capaz, tudo vai dar certo, não tenha medo, a insegurança, o desconforto, muitas vezes acabam minando todo aquele potencial e o indivíduo fica, às vezes, até congelado, não consegue sair daquela situação, o pânico, o medo, não consegue lidar com as dificuldades, com as tarefas normais do dia a dia, muitas vezes não são nem dificuldades, são só as tarefas normais. A autoestima, portanto, tem a ver com um conceito que o indivíduo traz sobre ele mesmo. Esse autoconceito, ele é construído não só nessa vida, mas nas vidas anteriores. Se nós, nas encarnações anteriores, tivemos posturas difíceis, trazemos situações de culpa para esta encarnação, culpa não resolvida, se nos sentimos, ou fomos tratados desde a infância, nessa própria vida, como incapazes, como pessoas que não iriam dar certo, que não iriam conseguir atingir os seus objetivos, pode ser que tenhamos, então, problemas relacionados à autoestima. Como resolver isso? Primeiro ponto de vista é que algumas pessoas precisam de ajuda profissional. Então, se você acha que você precisa de uma ajuda profissional, não deixe de procurar. Não deixe de ir também às pessoas que estão estudando e se preparando para auxiliá-lo. Mas, do ponto de vista espiritual, existe uma série de informações que podem lhe auxiliar. O primeiro ponto deles é que você é um espírito imortal. Isso é algo muito recorrente nas nossas conversas, nós falamos isso de várias vezes, mas o ponto de vista, a certeza da imortalidade da alma, ele muda tudo na nossa vida. Ele transforma toda a nossa maneira de encarar o dia a dia e de lidar com as situações. Por isso ele é tão primordial. Não adianta nós nos prepararmos externamente, nos capacitarmos academicamente, cursos, tudo, se nós cercarmos de todo o conforto, de todas as aparelhagens, tudo que nós pudermos para atingirmos um objetivo, se nós não nos encaramos e não nos sentimos aptos, capazes, nós nos sentimos mais do que aquela situação daquele momento. Vamos dar um exemplo. Se um indivíduo a vida inteira sonha em passar num concurso para ter a profissão X, desde pequeno, ele estuda, ele se prepara, ele abre mão de finais de semana, ele luta todos os dias para poder pagar um curso preparatório, ele
abre mão de coisas da idade, da adolescência, de passeios, para poder se preparar para o determinado concurso. Depois da primeira vez que ele faz, se ele não passa, então vamos tentar de novo. Segunda vez, ele não passa. Terceira vez, ele não passa. E ele é inteligente, é plenamente capaz, é dedicado. E às vezes não passa, por uma dificuldade no momento, alguma coisa da prova, não se sabe. Se ele se encarava apenas como aquela pessoa que teria que desempenhar aquela profissão, aquela função X ou Y, ele ali desmorona. Tudo aquilo que ele construiu, todos os sonhos, giravam em torno daquela situação. Quando ele tem o olhar da vida imortal, isso muda de figura. Do ponto de vista da imortalidade, do ponto de vista da alma imortal, a vida aqui na Terra, ela não passa de um sopro. Buda falava que a vida terrestre, a vida material, é como uma bolha de sabão. Então dura segundos frente à eternidade, frente à imortalidade. Aquele concurso, aquela prova de 1, 2, 3 anos, aquela ansiedade, aquela preparação, na verdade, é uma situação, uma prova, não vamos negar, é um obstáculo a ser vencido, mas é apenas um suspiro frente à importância que tem a vida imortal. Quando nós nos encaramos, então, como espíritos imortais, sabemos que existe uma história atrás. Se toda a preparação foi feita, se todo o esforço foi empregado, se se fez o máximo que podia e aquele objetivo não chegou, alguma coisa temos que aprender com aquela situação. Pode ser uma dívida do passado? Pode, mas não vamos nos focar no porquê. Vamos nos focar na pergunta que a resiliência faz para a gente, no para quê. Para que passar por uma decepção dessa? O que isso vai nos acrescentar em termos de força espiritual, de força moral? Que passos estaremos dando à frente? Algumas pessoas podem escolher sentar, desistir, chorar. Essa é uma opção. Não acho que seja a opção mais produtiva do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, escolher outros caminhos, descobrir que a vida tem outras alternativas. Quantas histórias conhecemos de pessoas que, por não conseguirem ser bem-sucedidas na profissão que escolheram, tiveram que percorrer outros caminhos e se descobriram, então, realmente. Descobriram aptidões, descobriram capacidades, habilidades que nem sabiam que tinham, que tiveram que desenvolver. A vida que fecha uma porta é aquela que abre inúmeras ao nosso redor. Não vamos nos concentrar na porta fechada, vamos ver as portas que a vida está abrindo para nós. Do ponto de vista, então, do indivíduo, a autoestima, ela precisa ser cultivada com base, primeiro, nessa informação. Você é um espírito imortal. Se em algum momento alguém, ou você, ou alguma situação, foi capaz de convencê-lo de que você não é capaz, mude. Você é plenamente capaz. A gente pode citar aqui alguns exemplos. Leon Denis, um grande escritor e filósofo espírita. Leon Denis era filho de um pedreiro, uma família muito pobre. Ele tinha um problema de visão progressivo, que o dificultava cada vez mais de estudar. E a família dele vivia se mudando de cidade em cidade por conta da profissão do pai. Tanto que ainda cedo, ainda na infância, ele teve que abandonar os estudos e trabalhar como polidor de moedas. Aquele menino pegava todo o dinheiro que chegava às suas mãos e o gastava em livros. Um atlas, existe um relato muito lindo de quando ele comprou um atlas, livros usados, livros que chegavam à sua mão, tudo o que ele podia, ele lia e estudava. Pois bem, esse grande escritor, esse grande filósofo, é um autodidata, foi um autodidata. Quem já leu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele fala sobre as questões relacionadas à nossa vida, sobre os obstáculos, as provas, e fala sobre a vontade.
o poder que a vontade tem sobre a nossa vida, sabe que é um grande escritor. Leon Denis foi, mas para nós espíritas ele é um grande escritor, um grande pensador. Pois bem, quem olhasse aquele menino pobre, será que poderia imaginar um filósofo autodidata? É preciso ter essa percepção de que nós somos capazes. Então é preciso cultivar a autoestima. Um outro aspecto que ajuda muito a autoestima é o bom humor. É nós também lidarmos com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e termos a capacidade de rir de nós mesmos. A capacidade de rir, de achar graça ou de fazer graça com situações aparentemente difíceis e complicadas. Isso é importante para a sociedade como todo, é importante para o indivíduo. Então, se você está buscando melhorar sua autoestima, se você é mal-humorado, por favor, vamos rever isso. Você é um espírito imortal. Você não pode ficar se olhando, carregando um peso de que você não é capaz, se achando inferior. Você foi feito para grandes coisas por Deus. Todos nós fomos feitos para grandes coisas por Deus. Vós sois deuses, já nos disse Jesus. E assim, buscando rir um pouco dessas dificuldades do dia a dia, levar com um pouco de leveza e bom humor essas questões que são questões profundas da nossa vida, questões que estão enraizadas no nosso espírito, na nossa trajetória espiritual. Vamos conversando e olhando no dia a dia, levando esse clima para a nossa família, para o nosso lar, tornando a nossa vida, o dia a dia, bem mais fácil, bem mais leve, bem mais tranquilo. Nos encontramos aqui, então, para conversarmos mais sobre resiliência em vivências em família.